Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Está feliz com Jesus nessa noite? Estamos, né? Por mais um dia que Ele nos concedeu diante da sua presença, de estarmos diante da sua presença aqui, né? Louvando e engrandecendo o seu nome. Então temos motivos de agradecer muito ao Senhor nesta noite e de louvar o seu nome. Então aproveite essa oportunidade a qual você está tendo de estar aqui na presença do Senhor. Vamos orar pelas crianças? Vamos? As crianças? Aleluia. Glória a Deus. Isso aí é o futuro, né, irmãos? Futuros obreiros aí da casa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu te entrego esses pequeninos nas suas mãos e te peço que o Senhor venha fazer uma obra grandiosa na vida deles, que eles venham crescer diante da tua presença com muito conhecimento e sabedoria da sua palavra, que eles venham ser instrumentos nas suas mãos, Senhor, para aqueles que estão lá fora e necessitam, Senhor, de uma palavra que somente a sua palavra, que é a palavra que dá vida, que fortifica, restaura e levanta o homem. Então, nesta noite, Senhor, eu te entrego a vida desses pequeninos nas suas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu convido a todos a abrirem as vossas Bíblias juntamente comigo no Salmo 133. Salmo 133. Aleluia. Todos acharam? Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, estamos diante de um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, o Salmo 133. Salmo esse que está inserido entre os salmos de romagem ou degraus. E o que quer dizer romagem? O que quer dizer degraus? Quer dizer subida, elevação, ascensão. Ou seja, o povo de Israel subia 3 vezes ao ano ao templo de Jerusalém para ali adorar ao Senhor e prestar agradecimentos pelo ano produtivo a qual eles tinham recebido. E quem escreveu esse salmo foi o 2º rei de Israel, Davi. Eu acredito que Davi escreveu esse salmo, Fábio, por 2 razões. Primeira, eu acredito que ele escreveu por essas 2 razões. Irmãos. Primeiro,
porque ele via muita união naquele momento, a qual o povo estava subindo a Jerusalém, ele foi inspirado a escrever esse salmo, né? Segunda, quando Davi, ele começou a reinar sobre Israel, o povo estava meio que dividido ainda, tanto que você vai ver na Bíblia que Davi reinou 7 anos e meio primeiro sobre Hebrom, e depois sobre todo Israel. Ele reinou 40 anos sobre Israel. Então, eu acredito que Davi foi inspirado a escrever esse salmo por essas duas razões. Eu não sei se você percebeu, ao fazer a leitura desse texto, quando Davi, ele abre esse salmo, ele abre assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não sei se você percebeu, mas Davi, ele dá ênfase à sua fala. Ele usa o advérbio quão, o advérbio de intensidade. Ele não diz assim, ó, a união é boa. Não, ele dá ênfase na sua fala, ele diz, olha, a união é muito boa. Há uma diferença no falar, de se expressar, quando eu digo que algo é bom e quando algo é muito bom. Então, Davi, ele dá ênfase na sua fala, dizendo que a união, ela é muito boa. E o que é a união, irmãos? Ação de unir, de ligar, de estar junto. Como disse o sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Também o sábio Salomão, ele vai falar em Provérbios 30, 27, que os gafanhotos, eles só andam em bando. O que o sábio Salomão está nos querendo passar? Ele está falando que a união, aonde há união, há força, há resistência. Então, aonde há união, há força, há resistência. Mas não somente isso, a união é uma estratégia de guerra. Você sabia que a união é uma estratégia de guerra? Quem assistiu o filme aqui, O Gladiador? Quem assistiu aqui? O Gladiador. Se você não assistiu, aproveita aí, que eu percebi que teve pessoas aqui que não levantaram a mão. Assista esse filme, que esse filme é muito bom. O ator principal desse filme é Russell Crowe. E ele foi premiado como o melhor ator do ano, por causa desse filme. Ele faz o papel de um general, que teve a sua família assassinada pelo imperador, um general que virou um escravo que virou um gladiador. Ele passa a lutar as lutas do Coliseu. E o interessante, que quando ele chega ali, no Coliseu, ele pergunta para os seus amigos gladiadores, quem aqui já esteve no exército? Alguns responderam que sim, outros que não. E ele fala assim, olha, se permanecermos juntos, haverá uma grande probabilidade de sairmos daqui com vida, porque nós não sabemos o que vai sair dessas portas. Agora, o que diz lá em Mateus 16, 18? Que as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a igreja. O que eu entendo com isso? Que há um projeto, há um plano, algo sendo arquitetado no inferno para nos derrubar, para nos aniquilar. E nós não sabemos o que vai sair das portas do inferno.
Mas a Bíblia nos garante que as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a igreja. Mas qual igreja? A igreja que tiver unida, é claro. A igreja que estiver unida vai prevalecer. Porém, a igreja que estiver desunida, essa vai sucumbir, irmãos. Porque a união é uma estratégia de guerra. Segundo tópico, versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Nós vemos aqui Davi comparando a união com um óleo precioso que desceu sobre a cabeça de Arão. Para nós entendermos isso, nós precisamos saber um pouco a respeito desse óleo. Óleo esse que era misturado com alguns componentes, como cálamo, mirra, canela e etc. E esse óleo, ele não poderia ser usado para qualquer fim. Haveria fins específicos para o uso desse óleo. E como que esse óleo ele era usado? Ele era usado para consagrar sacerdotes, reis e profetas. Também ele era usado para consagrar a tenda da congregação, a arca da aliança e os utensílios da casa do Senhor. E se esse óleo fosse usado, irmãos, se alguém pegasse e fizesse lá esse componente e usasse esse óleo de outra forma, a Bíblia nos diz que esse homem seria extinto do meio do povo. Está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 32 e 33. E isso fazia desse óleo um óleo precioso. Porque esse óleo ele não podia ser usado de qualquer forma. Tinha fins específicos para ser usado. E se fosse usado de outra forma, o homem era extinto do meio do povo. Agora, você já viu alguém não ter cuidado com algo precioso, irmãos? Nós temos, né? Quando é precioso, nós temos um cuidado todo especial. Quer ver? Eu vou perguntar aqui para as mulheres. Mulheres, vocês gostariam de perder um colar de diamante? Não. O que vocês fariam? Né? Vocês guardariam num cofre e usariam esse colar somente em momentos especiais. Sim ou não? Agora eu vou perguntar para os varões. Varões, vocês gostariam de perder algo precioso? Não, né? Um cordão de ouro, um relógio de ouro? Não, né? 18 quilates? Não. Guardaria lá no cofre e só usaria em momentos especiais. Porque é algo precioso. Sim ou não? Sim, né? Então, irmãos, assim é a união no nosso meio. Nós temos que ter um cuidado com ela, porque nós temos uma preciosidade, que se chama união. Além dela ser uma estratégia de guerra, ela é uma preciosidade. E nós não devemos jamais perder a união no nosso meio. Porque se nós perdermos a união, nós vamos estar perdendo algo precioso. E ninguém gosta de perder algo precioso. Sim ou não? Amém? Então, irmãos, vamos zelar pela união. Vamos, né, como a gente guarda aquela joia preciosa, aquilo que a gente tem de precioso, a gente tem todo o cuidado de guardar para não perder. Vamos manter,
vamos preservar sempre a união no nosso meio, porque ela é muito importante, ela é muito preciosa. Assim nos diz a Bíblia. Terceiro tópico, versículo 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, agora, Davi, ele compara a união com o orvalho que desce sobre o Hermon. Hermon quer dizer montanha. Montanha essa que está ao norte de Israel. É a maior montanha de Israel. Ela possui 2.814 metros de altitude. Em breve, pretendo. Se Deus me der essa oportunidade, né, irmão? Ô, glória, vai ser algo sobrenatural. E ali, irmãos, nessa montanha acontece algo sobrenatural. Todos os dias, no decorrer do ano, cai um orvalho sobre essa montanha. Todos os dias, no decorrer do ano, cai um orvalho sobre essa montanha, que cobre ela toda de gelo. Pela manhã, quando o sol nasce, esse gelo começa a derreter, e na encosta da montanha, nasce o rio mais importante de Israel, o Rio Jordão, a qual nós vemos vários relatos bíblicos em relação a esse rio. Um exemplo, Jesus se batizou no Rio Jordão. Nós vemos o general Naamã, um homem leproso, que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Na 7ª vez, ele foi curado da sua lepra. Nós vemos o povo de Israel atravessando o Rio Jordão, né, e tomando posse da terra prometida e dando a Deus há 40 anos de deserto. Mas não somente isso. Agora veja, uma terra, né, extremamente árida e seca é a região norte de Israel. Ali é seco, ali é árido. Só existe vida devido a esse fenômeno sobrenatural. Se existem indústrias ali, agricultura, vida vegetal e animal, se o povo de Israel, a Cisjordânia, esse benefício do Rio Jordão, é por causa desse fenômeno sobrenatural. Até Sião, que está a 350 quilômetros da montanha, se beneficia desse fenômeno sobrenatural. Agora, irmãos, por que Davi, ele comparou a união com orvalho de Hermon? Por que Davi comparou a união com orvalho de Hermon? O que tem a ver? Está aqui, ó. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como ali, no pico da montanha, está a bênção que gera vida para toda aquela região, assim ali, aonde há união, estará a bênção e a vida. Ali aonde? Aonde estiver uma união para o bem, uma união benéfica, porque existe, irmãos, união para o bem, e existe também a união para o mal. É ou não é? É. Existe união que é para o bem, e existe união que é para o mal. E o que é a união para o mal? Para o bem, melhor dizendo. Paulo descreve, né,
a igreja de Cristo, em 1 Coríntios 12, como um corpo que tem que estar bem ajustado para que tudo vá bem. Ou seja, ele descreve a igreja como um corpo unido, bem ajustado, para que tudo vá bem. E o que é uma igreja unida? O que seria uma igreja unida? Vamos ver isso lá em 1 Coríntios 12, 26. 1 Coríntios 12, 26. Diz assim, ó. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijando com ele. Presta atenção. Se um membro está padecendo, o que a igreja tem que fazer? Se compadecer com a dor do irmão. Se o irmão está ferido, se o irmão está machucado, nós temos que se compadecer com a dor do nosso irmão. Sim ou não? Sim. Isso é uma igreja unida. Quando eu olho para a dor do meu irmão. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você já viu quando você corta o seu pé, ou o dedo do seu pé? Ou quando você, um espinho está no seu pé? Você já sentiu isso? Todo o seu membro sente, é ou não é? Todo o seu corpo sente a dor. Se inflamar, todo o seu corpo sente. É isso que Paulo está falando, irmãos. Que quando o membro está ferido, machucado, todos nós temos que sentir a dor do nosso irmão. Porque não tem como. A Bíblia diz que nós somos um corpo, a igreja é um corpo. E se um membro está ferido, todo o corpo sente. Toda a igreja tem que sentir e se compadecer com a dor do seu irmão. Isso é igreja. Isso é união. Isso é estar junto. Isso é uma família. Isso é um corpo. Mas não somente isso. A Bíblia também vai nos dizer, quando o nosso irmão for honrado, todos os membros têm o que se alegrar com ele. Já viu o irmão, quando o irmão é honrado, ele se entristece? Irmão, infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. O irmão está sendo honrado, ao invés dele se alegrar com a vitória do irmão, se regozijar com o irmão, ele se entristece. Então alguma coisa está errada, irmão. Isso não está certo. Se o irmão está sendo honrado, eu tenho que me alegrar, porque ele está sendo honrado. Isso é o quê? Uma igreja unida. Agora, o que é uma igreja desunida? Quando eu tento mudar o curso de 1 Coríntios 12, 28, Fábio. Quando eu tento mudar esse curso, que é o curso de Deus. E qual é o curso de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 28? Se você quiser me acompanhar, diz assim: a uns pôs Deus na igreja como apóstolos, profetas, mestres, dons de curar, socorros, variedades de língua. Quem pôs? Foi Deus. O curso é de quem? De Deus. Mas quando eu começo a questionar essas posições, esse curso de Deus, por que ele é o pastor da igreja? Por que ele é mestre? Por que ele? Então eu começo a querer questionar o curso de Deus, irmãos. A direção de Deus. É ou não é? É. Porque quem coloca os membros no corpo é Deus. Como assim Deus coloca profetas, pastores, evangelistas, mestres? É Deus que coloca.
Então, se Deus colocou, eu não posso questionar, sabe por quê? Porque isso traz desunião para a igreja. Quando eu começo a questionar aquilo que Deus fez, aonde Deus colocou os membros, eu não tenho que questionar. Isso me faz lembrar de 3 homens, pastor Fábio, que se uniram, Coré, Datã e Abirão, com 250 homens de Israel, para questionar a autoridade de Arão. Arão, esse Arão aqui mesmo, do Salmo 133, eles começaram a questionar a autoridade de Arão, não somente de Arão, mas também de Moisés. Aí estava o que, irmãos? A união para o mal. Uma união que não era benéfica, porque eles estavam questionando aquilo que vinha de Deus, tentando mudar o curso de Deus, se unindo para mudar aquilo que Deus estabeleceu. Se Deus estabeleceu, irmão, Deus estabeleceu e ponto final. Sim ou não? Sim, porque foi Deus que estabeleceu. Nós sabemos, irmãos, que existe aí algumas coisas que se encontram fora da ordem, às vezes dentro da igreja, né? Existe. Por quê? Pessoas, às vezes, que é coisa do homem. Mas quando vem de Deus, irmãos, nós não temos que questionar, mas nós temos que aceitar, porque veio de Deus, o curso é de Deus. Então deixa Deus trabalhar e Deus colocar os membros aonde Ele tem que colocar. Aleluia. E eles começaram a questionar a autoridade de Arão e de Moisés. Quem é Moisés para liderar o povo? Quem é Arão para ser sumo sacerdote? Irmãos, quem era Arão? Hebreus 5:4. Ora, ninguém toma para si essa honra, somente os que são chamados, como foi o sacerdote. Sim. Arão. Então Arão, ele não tomou essa honra para si. Mas quem chamou Arão foi Deus. Quem colocou Arão naquela posição de sumo sacerdote foi Deus. Então, eles estavam questionando algo que vinha de Deus. Agora, preste atenção, irmãos. Aonde a união benéfica para o bem, aí estará a bênção e a vida. Morará a bênção e a vida. Mas aonde a união para o mal, aí haverá maldição. Porque a Bíblia nos diz que aqueles homens se reuniram para questionar a autoridade de Arão e Moisés, e quando eles se apresentaram perante o Senhor, o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra se abriu, e esses homens foram engolidos vivos. Então, irmãos, aonde estiver a união para o mal, aí mora a maldição e não mora a bênção. Então, que a igreja venha preservar sempre a união para o bem e não para o mal. Que nós venhamos estar reunidos, unidos, sempre em prol do bem, porque isso é benéfico e nunca para o mal. Irmãos, até agora, eu preguei para pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo, que conhecem a palavra de Deus, mas eu gostaria de pregar para você que de repente entrou por essa porta, que não conhece o Evangelho, você de repente que está afastado dos caminhos do Senhor. Preste atenção, antes do pecado, o homem, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma união com Deus.
Sim ou não? Sim, né? Nós vemos isso lá no Éden. Adão, a Bíblia nos diz que Deus se apresentava a Adão todos os dias. Todos os dias Deus se apresentava a Adão. Havia ali um relacionamento, havia ali uma união entre o homem e Deus. Mas o homem decidiu desobedecer a Deus, decidiu pecar contra Deus. O que aconteceu? A Bíblia nos diz que entrou uma barreira de divisão entre o homem e Deus. Houve o quê? Uma barreira de divisão, desunião entre o homem e Deus. Agora, o homem estava sujeito à morte física e também morreu espiritualmente. E o homem, na verdade, na íntegra, quem tinha que morrer era quem? O homem, pelos seus pecados, sim ou não? Sim, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele aceitava o quê? Um animal. Então o animal morria no lugar do homem. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, Hebreus 9:7, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, para oferecer pecado, né? Um animal para os seus pecados e o pecado do povo. Então quem morria era quem? O animal, devido à misericórdia, o grande amor de Deus. Deus aceita, mas era um sacrifício imperfeito, que nunca aperfeiçoou o homem. Por isso que tinha que fazer repetições de sacrifício de animais. Mas tinha que vir aquele que era perfeito, aquele que tinha que fazer o único sacrifício. Então, Deus, Pai, envia o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. E o interessante, que quando Jesus está sendo crucificado na cruz do Calvário, ele diz para o Pai, Pai, está consumado. Ó Senhor, a redenção está consumada, a barreira de inimizade está quebrada. Hoje eu uno todas as nações em Ti novamente, aquilo que foi quebrado um dia, a união, a comunhão, eu volto a unir novamente através do meu sangue. Por isso que há uma grande necessidade, irmãos, de nós aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque de repente você não entende isso, você não compreende o Evangelho de Cristo, porque já vieram pessoas me perguntar, mas por que tinha que morrer um animal? Por que eu tenho que aceitar Jesus? Porque a pessoa não tem conhecimento bíblico. Então eu estou aqui resumindo para que você entenda que houve uma separação entre a humanidade e Deus. E aonde houve essa desunião? No pecado. Quando o pecado entrou e separou o homem de Deus. E por essa razão, irmãos, por esse motivo, que nós precisamos e necessitamos daquele que morreu um dia na cruz do Calvário, por mim e por Há uma grande necessidade do ser humano, das nações, aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, porque Ele é o único que nos une novamente ao Pai. Olha só o que nos diz, irmão, 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então é o único que nos reconcilia novamente com o Pai, Jesus. Ô irmão, você está dizendo que eu não tenho um Deus na minha vida? Não, você tem Deus sim. Se você tem um lar, se você tem uma família abençoada, se você tem um emprego abençoado, é porque Deus te ama. Com certeza.
Com certeza você tem Deus sim. Mas quando se fala em questão de salvação, irmãos, aí a gente tem que falar a verdade. Não tem para onde correr, somente através de Cristo. Quando se fala em salvação, somente em Cristo. Só Ele nos une novamente ao Pai pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Só Ele pode nos unir novamente com Deus. E por essa razão, você não pode sair daqui nesta noite sem aceitar Jesus. Sem sair daqui sem Jesus, irmãos. Olha o que Jesus diz em João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, porque Ele é o próprio Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o Pai. Eu sou aquele que derramou sangue pela humanidade. Eu sou aquele que uno novamente as nações. Aquilo que um dia foi quebrado. A desunião que houve entre Deus e o homem, eu uno novamente, através do meu sacrifício, através do meu derramamento, do meu sangue na cruz do Calvário. Está aí, irmãos, a grande necessidade, a qual nós temos que ter Jesus na nossa vida. Agora, olha o que Jesus fala, eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Não existe outra porta. O homem, pastor Fábio, evangelista, Rodrigo, tenta dar um jeito em questão a outras portas, a outras entradas, mas Jesus mesmo, Ele diz, eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Não existe outra salvação, não existe outro ou outra, a qual pode nos unir novamente com o Pai, e termos a vida eterna, a não ser por Cristo Jesus. O único sacrifício feito uma vez por toda, somente uma vez por toda, o sacrifício perfeito, que foi em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se você nessa noite, aqui eu termino a minha mensagem, se você nessa noite entrou aqui, de repente está afastado do caminho do Senhor, ou você não conhece o Evangelho de Cristo, eu resumi um pouco aqui para que você possa entender, irmãos, sobre a questão da salvação, porque nós pregamos Jesus Cristo como salvação, como o único que pode salvar o homem. Se você não tem conhecimento, ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido a vir aqui na frente. Todos aqui são evangélicos, todos, levante a sua mão, todos são evangélicos. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor e logo após vamos fazer uma oração. Nada além do sangue, nada
Aleluia, nada além do sangue. Foi aquele que derramou o seu sangue, que pode novamente unir as nações em Deus Pai. Não existe outro caminho, não existe outra porta a não ser Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na sua casa, ministrando uma palavra ao coração da sua igreja. Eu creio, Senhor, que todos que estão aqui entenderam a mensagem de hoje, Senhor. Precisamos de mais união, precisamos, Senhor, de estar sempre juntos, porque a união é uma estratégia de guerra. Aonde está a união, ali estará a bênção e a vida. Então, Senhor, nós queremos, Senhor da glória, a bênção e a vida, e nós queremos essa arma contra o inimigo, que é a união, única coisa que vai nos fazer vencer, Senhor, os ataques de Satanás. Então, nesta noite, nos faça compreender, Senhor, cada dia mais e mais, a nos virarmos, Senhor, para a união do bem, a união benéfica, aquela a qual eu falei e repito, onde está a bênção e a vida. Tudo isso eu te peço, ó Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade.